Olá, estamos de volta em mais um programa Economia de Primeira. Toda segunda-feira trazemos para você Economia de Primeira, um programa que se dedica a enriquecer o conhecimento a respeito de temas que estão ligados à economia. Nosso propósito aqui é ajudar você a conhecer mais o que é economia, quais são os temas que afetam a questão econômica e, com isso, poder oferecer possibilidades de escolhas melhores, de dias melhores e de uma vida melhor para todos. E o tema de hoje está extremamente ligado a essa questão. Nós vamos tratar de meio ambiente. Porém, antes, vamos fazer aquele nosso tradicional lembrete. Na vida e na TV existe vida inteligente. É você aí vendo a gente. Nosso convidado de hoje é um engenheiro agrônomo, mestre em meio ambiente e desenvolvimento, doutor em tecnologia e sociedade e está se pós-doutorando em desenvolvimento territorial. É o professor Alessandro Casagrande. O Alessandro vai tratar conosco hoje um pouco sobre a história ambiental do Paraná e, mais especificamente, vai nos trazer conhecimento um personagem interessantíssimo. Dr. Mack, um personagem de origem alemã que permeou aqui, passou por vários lugares pelo estado do Paraná e que tem uma biografia lindíssima, cujo trabalho inspirou a pesquisa do Alessandro. Ele vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos também falar sobre outras questões ligadas ao meio ambiente, que é um tema tão presente no dia a dia atual. Em plena pandemia, a questão do meio ambiente acabou tomando um grande protagonismo em razão das queimadas, da crise hídrica que está ocorrendo no sul, a seca, principalmente na região metropolitana de Curitiba e em algumas regiões do interior do Paraná. E o Alessandro tem, inclusive, elementos mais interessantes para nos trazer, porque ele também é gerente numa das agências dentro da Secretaria de Agricultura do Paraná. Então, Alessandro, uma saudação calorosa aqui para você, um agradecimento especial por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria, então, de começar já fazendo uma pergunta para você, né? A questão ambiental no Brasil tem solução? Assim, quais seriam as possibilidades de que nós tivéssemos uma gestão ambiental que, pelo menos para os leigos, né, pudesse parecer um pouco mais responsável? Boa noite, Daniel. Grande prazer estar aqui no seu programa. Foi uma grande honra. Admiro muito o seu trabalho. É uma pergunta difícil, né? Vivemos uma crise ambiental sem precedentes, né? Essa crise ambiental que começa com essa, digamos, essa interação entre o homem e animais, que acabou levando essa pandemia internacional e onde nós estamos, né? A solução? Mas é muito difícil. A solução é sempre pela economia, né? Nós temos visto hoje protocolos de mercados cada vez exigindo mais uma produção sustentável dos nossos produtos, das nossas commodities, e é isso que está hoje apertando que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, não é uma adesão ao meio ambiente natural, como deveria ser, mas sim em função de um interesse econômico envolvido, né, na produção dessas commodities, voltados ao meio ambiente, à sustentabilidade, aí que eles chamam hoje de due diligence, né, que são as questões não só ambientais, questões de trabalhistas e outras questões no que tange a produção ética, né, dos alimentos. Então, é por esse viés que nós vamos ter que essas regulações internacionais é que nós teremos uma produção mais sustentável, né? Não é isso o produtor que vai tomar essa ação se não tiver essa pressão internacional, né? Mas ainda o nosso país ele tem uma boa área ainda de conservação, né? Nós temos ainda uma legislação ambiental não a ideal, né? Mas é uma muito avançada e que talvez seja uma das legislações ambientais voltadas para a agricultura, mas que tem maiores restrições, né? Quem conhece a Europa, quem conhece os Estados Unidos, sabe que lá
realmente a legislação ambiental voltada para a agricultura não é tão rigorosa como a nossa, né? Nós temos ainda uma legislação que ainda detém um pouco o avanço em algumas áreas de conservação. Muito bom. Alessandro, voltando aqui para o estado do Paraná, mais especificamente, embora nosso programa alcance rede nacional, até peço aos colegas e amigos que nos assistem em outros estados, desculpas, nós vamos falar um pouquinho do Paraná, mas todos os estados têm grande importância para a economia brasileira e sempre há oportunidade de falarmos de outros estados, como já tivemos aqui o André Furtado falando sobre o estado de São Paulo numa outra ocasião, né? E já tivemos também alguns personagens falando de outras regiões. Você, por estar na Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, está certamente bastante atualizado com relação às questões de meio ambiente ligados ao setor agrícola, principalmente no nosso estado, que é um dos principais produtores de alimentos do mundo, né? Não só do Brasil. Tanto proteína animal como cereais, né? Grãos. A questão do ponto de vista do âmbito estadual, esses embates, né, essa tensão que existe muitas vezes entre ambientalistas e produtores, ela está bem resolvida, ela está bem encaminhada? Como é que você avalia isso, né? E aí até já te convido também a explorar um pouco a questão da história ambiental, que eu sei que é um tema que te é muito caro. Perfeito. O movimento ambientalista no Paraná, eu sou um estudioso dessa história ambiental, né? Ele não tem tido muito sucesso, né? Isso é a verdade, né? Haja vista o potencial agrícola do nosso estado e o conflito que existe entre agricultura e natureza, né? A agricultura, como é uma atividade muito nobre da civilização humana, né, há 10 mil anos atrás, ela vem mantendo a civilização humana como um esteio, né, do desenvolvimento das sociedades. Ela nunca é questionada, nunca foi questionada e não tem sido questionada, né? Os modos de produção. Agora que se começa a discutir um pouco os modos de produção. Mas os ambientalistas já há muitos anos vêm discutindo a forma de produção, já desde os anos 60 aqui no estado do Paraná, final dos anos 60, começo dos anos 70, 80, vem vindo uma onda muito grande contestando o modo de produção dos alimentos, né? Mas, por um outro lado, há uma força do agronegócio, da agricultura, que também entra em conflito com essas forças de proteção. Nós vivemos sempre nesse conflito, né? Mas avançamos muito, né? Avançamos legalmente muito. Dá um exemplo aqui, por exemplo, na questão de agrotóxicos, né? Até os anos 80, aqui no estado do Paraná, nós tínhamos regramentos muito fracos ainda em termos de uso de agrotóxicos, né? Tanto é que em 83, 84, nós tivemos assim um número muito grande de mortes no Paraná por uso de agrotóxicos, né? Em 84 foram 80 pessoas que morreram, se não me engano. Então, o uso desregrado, desmedido de agrotóxicos, sem respeitar as questões de mananciais, isso veio vindo nos últimos 20, 30 anos, meio solto. Então, o Brasil, um dos países que foi um dos últimos países a restringir alguns princípios ativos, como o BHC, foi nos anos 80, né? Os Estados Unidos já restringiu isso nos anos 70. E nós estamos vindo com esse conflito da agricultura e avançando em áreas de conservação, e o movimento ambientalista tenta também salvaguardar as últimas parcelas de natureza que existem aqui no nosso estado. Tem tido algum certo sucesso, alguns grandes ambientalistas, como o professor Bigarella, conseguiu proteger toda a Serra do Mar, né, do estado do Paraná. Mas agora nós estamos avançando na questão dos Campos Gerais, temos projetos aí que vão, inclusive, utilizando algumas terras dos Campos Gerais, que são terras fracas, né, terras rasas, mas que eles acabaram sendo avançadas, né? Até os terrenos solos mais rasos do estado do Paraná, a agricultura chegou. Até o geólogo Reinhard Mack, ele dizia já nos anos 50 que os Campos Gerais seria a última área do Paraná a ser agricultável, se fosse agricultável, né?
E hoje nós conhecemos os Campos Gerais, hoje é uma grande área de produção agrícola, né, dada na evolução da tecnologia que ocorreu nos últimos aí, 40 anos. Não sei Ok. se respondi muito a questão, mas são questões complexas e abrangentes, né? Então, Não, já esclareceu muitos pontos aí. Aí você falou em Meinhard Mack, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse personagem que é tão fascinante, né? E que eu pelo menos fui descobrir através da tua pesquisa, do teu trabalho, e passei a ser um admirador e até a difundir um pouco o pouco que eu aprendi, né? Do muito que você ensinou, o pouco que eu aprendi, eu tenho difundido um pouco essa personagem da história. Você poderia falar um pouquinho sobre isso também, claro, Alessandro, claro. por favor? Eu sou engenheiro agrônomo, mas eu sou um amante da história, né, do passado e da história ambiental em si. O Reinhard Mack, ele surgiu na minha vida há 20 anos atrás. Eu fiz um projeto, até se quiser colocar as imagens aí na tela. Esse é o livro, né? Depois não podemos falar, mas podemos acelerar aí aquelas imagens da expedição do Rio Tibagi, né? Em 2003, um grupo de ambientalistas, nós fizemos uma expedição pelo Rio Tibagi, financiado pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente, no qual esse grupo de profissionais da área ambiental, nós descemos do rio, né, os 618 quilômetros do Rio Tibagi num bote, fazendo uma série de avaliações, né? Bom, aí o Rio Tibagi, nessa imagem, né, em 1926, né, parece uma floresta amazônica, né, mas está aqui em Curitiba, né, a floresta ainda pristina, né, bem conservada, e fizemos essa expedição por esse rio, e um colega meu de trabalho, o biólogo Tom Grando, falou assim, pô, você sabia que tem um filme dessa expedição de 1926 que o Reinhard Mack fez? Eu falei, sério? Pô, fiquei... É verdade? Falei, não, o cara fez um filme, né? Um alemão veio aqui fazer uma expedição no Brasil e filmou essa expedição. Pô, eu falei, pô, vou atrás disso, né? E acabei indo atrás da filha do Mack, né? A dona Úrsula Mack. Isso foi em 2000. E chegando lá na casa deles, eu me deparei com um acervo maravilhoso, né? Um acervo de filmes 16mm, um conjunto de 2.000 fotos. E daí fizemos um projeto com a família, fizemos um contrato com ela, para que nós pudéssemos digitalizar todo esse material e fazer diversas exposições, né? Isso foi tomando um volume muito grande, né? Inclusive, nós fizemos 3 exposições na Alemanha, fomos lá para o Museu de Karlsruhe, na Alemanha, de História Natural. Eu ganhei acho que uns 3 editais da Caixa Cultural, fizemos a exposição em São Paulo, Rio de Janeiro, fizemos em Salvador, e gerou vários produtos, livro, agora o livro que estou lançando também, a reedição do Geografia Física. É um projeto muito grande que tem 20 anos, né? E eu fiquei muito admirado pela história de vida do Reinhard Mack, que ele é uma espécie de Indiana Jones, né? Ele foi para a Alemanha, lutou a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, ganhou a Cruz de Ferro, atravessou, a África, né? Atravessou a África a cavalo, foi para a Tanzânia, acabou lutando na Primeira Guerra Mundial lá também, voltou, veio para o Brasil, fez um monte de expedições aqui no Brasil. Cara, é sensacional. E fez trabalhos científicos que fundaram a geologia no estado do Paraná. E também o início de uma corrente de ambientalismo no Paraná, porque o Reinhard Mack, ele viu a destruição ambiental na Alemanha e viu também a destruição ambiental que estava ocorrendo no Brasil, aqui mais detalhadamente aqui especificamente no norte do Paraná e também no oeste de São Paulo, aquela marcha para o oeste, né, que foi a destruição da floresta estacional para a introdução dos cafezais, né, que começou aqui no Norte Pioneiro, foi até a barranca do Rio Paraná, e o Max, chegando no Brasil em 1923, começou a ver aquela destruição, as pessoas queimando as florestas, e acabando a água, inclusive, lá, por exemplo, na cidade de Londrina, né, tamanho foi o desmatamento, e que foi gerando uma série de inconformismos na mente do Mack, e o Mack fez diversos trabalhos científicos alertando sobre a destruição ambiental no Brasil já na década de 30, né? Então, você falou aí da destruição do meio ambiente, né? E também tocou na questão da água,
que lá nos anos 30 já havia o problema de falta de água. E hoje nós vivemos uma crise hídrica grave, principalmente aqui no Paraná e mais especificamente na região metropolitana de Curitiba. Que iniciativas, né? Embora você esteja no governo, eu não vou pedir para você falar pelo governo, mas como especialista da área ambiental, que iniciativas poderiam ser, se fossem possíveis, ações que pudessem ser imediatamente implementadas, que pudessem nos ajudar a mitigar esse problema da falta de água? Bom, Daniel, você pode perceber que os nossos mananciais aqui de Curitiba há algumas peculiaridades, né? Uma delas é óbvio, né, que os mananciais que estão próximos ali na região de Piraquara, que estão com uma cobertura florestal bem preservada, eles estão com um volume maior de água do que estão aqui na região oeste de Curitiba, que tem uma cobertura florestal muito menos privilegiada. Já começamos por aí, né? Uma coisa importante que eu acho que existem algumas previsões legais, que são os serviços ambientais, né? Nos Estados Unidos, existem alguns produtores, são chamados produtores de água, né? Em Nova York, na cidade de Nova York, se acabar a água em Nova York, a cidade vira um colapso, né? Então, o governo entende que os produtores rurais que moram a vários quilômetros distantes da cidade de Nova York, eles produzem um serviço ambiental que não tem valor, que é a água, né? Então, eles pagam para esses produtores rurais manterem essas florestas, porque sabem que a falta de água numa cidade é o colapso da cidade. Nós estamos vendo aqui em Curitiba o medo que gera você ficar sem água, né? Você fica sem água, entra em colapso, né? Tem toda a parte comercial, os bares, os restaurantes, eles não podem ficar sem água, né? E isso é uma política que deve ser incentivada. Pagar para os produtores rurais ou produtores de água, como já tem em alguns casos em Minas Gerais, o Estado pagar para essas pessoas para elas preservarem os mananciais. Então, eu acho que isso é um caminho que o governo deve se atentar, né? Porque, é claro, quem tem dinheiro vai fazer poços artesianos, tal, mas isso vai chegar no momento de exaustão, né? Então, a questão é que você não pode modificar tanto a cobertura florestal que altere o ciclo hídrico da água. Então, eu vejo que o caminho seria o pagamento por serviços ambientais ou o pagamento para os produtores de água. Essa seria uma alternativa na tua visão, né? Eu tenho conversado com muitos colegas, inclusive colegas da universidade. Esses dias, numa conversa, surgiu até a história de que para que nós tenhamos energia sustentável, chamada energia renovável, que o planeta terá que contar muito com a atividade da mineração, que sem os metais que são diariamente explorados do seio da Terra, nós não teríamos como ter energias renováveis, porque com base em muitos metais, diversas composições metálicas, é que se consegue conceber as baterias, né? Os dispositivos para armazenar energia. E daí dessa conversa, até se você quiser comentar um pouco sobre isso seria interessante, mas só para chegar no ponto seguinte, dessa conversa eu comentava que nós vivemos um período em que nós estamos minerando inclusive a água, porque a água da superfície já está muito contaminada, né? Pelas várias ações, como você descreveu lá nos anos 30, já havia essa preocupação, né? O problema dos anos 60 com os inseticidas e nos anos 80 e tal. Então, e a gente vê que além de estar faltando água, as pessoas, numa atitude emergencial, muitos condomínios, muitas empresas, etc., têm perfurado o solo com poços artesianos em busca da água mais pura e em busca de suprir a água que está faltando na superfície. Que impacto isso pode trazer na medida em que isso vai tomando grandes proporções, principalmente aqui na nossa região? Você tocou num ponto essencial, qualidade da água, né? Não é só quantidade, né? Mas a qualidade da água. E aí a interface, mais uma vez, com a agricultura, né? Falando agora do ambiente rural, que é a minha praia, né? Agricultura e o uso de agrotóxicos, né? Veja, hoje existe uma resolução do CONAMA que são necessários fazerem análises de 27 princípios ativos na qualidade na água, né? Isso é uma legislação já um pouco antiga.
Nós temos hoje no mercado aproximadamente 450 princípios ativos de agrotóxicos, né? Essa resolução obriga as agências, as empresas de exploração de água, a fazerem semestralmente uma análise de água de 27 princípios ativos. E desses 27 princípios ativos, muitos deles, quase metade deles, são princípios ativos da primeira geração de agrotóxicos, lá BHC, piretroides, que já não existem mais na natureza, já foram degradados, eles foram proibidos nos anos 80 no Brasil. Então, quando você faz análise desse conjunto de princípios ativos, você não acha nada. É claro que você não acha nada, porque nós temos 450 princípios ativos no mercado hoje, né? E não é obrigado a fazer essa detecção. Então, veja como é grave a contaminação dos mananciais por uso de agrotóxicos. É claro que, não vamos dizer, não alarmar as pessoas, mas existe um potencial de contaminação muito grande. Nós temos um problema de erosão de solos, de carregamento de sedimentos para os mananciais. Isso vai chegando num momento de saturação da qualidade da água. No que tange a área urbana, nós também temos problemas seríssimos, né? Você pega, as pessoas jogam a água, descartam água em lugares inadequados, em ralos, em esgotos, o próprio trânsito de carros, com a quantidade de óleo que existe dentro dos carros, nas partes metálicas do carro, poeiras, aquele pó do freio da bateria, aquilo vai lavado tudo e jogado, isso vai parar na galeria pluvial, isso vai para o rio, e a gente vai chegando num colapso, né? E, inclusive, águas subterrâneas, né, de alta profundidade, já tem problemas de contaminação com agrotóxico. Nos Estados Unidos, recentemente, água de torneira foi encontrado também resíduo de agrotóxico, o que levou lá a agência americana de geologia a ficar muito preocupado, porque são já princípios ativos que foram criados nos anos 90, que já estão impactando a água de beber dos americanos, tá? Então, o problema hoje em dia não é só a quantidade, mas sim a qualidade da água, né? E fora os medicamentos que são jogados na água, por meio até das excreções humanas, né? Toda a quantidade de medicamentos que isso vai parar em algum lugar. E esse lugar são os mananciais, os rios e outras áreas de captação da água, né? E só um pouquinho mais sobre a questão da água, aí uma última pergunta sobre esse tema. Quando se faz irrigação artificial, esse processo de captar água de rios para levar para as lavouras, isso tem um impacto tão penoso como algumas pessoas alegam, assim, enfim, de comprometer o rio e a sua saúde? Ou essa água também, na medida que ela é absorvida pelo solo e pelas plantas que estão sendo cultivadas, ela se reintegra naturalmente à natureza? Como funciona isso? Explica para nós um pouquinho rapidamente, por favor. Essa é uma pergunta muito interessante, Daniel, porque o volume de água na Terra é o mesmo. Ele não muda, né? Ele está dentro do ciclo hidrológico da água, né? Ele tem um volume, né? Imaginando assim como uma bola da água, e aquilo ali, ela não vai mudar aquele volume de água. É o mesmo, o volume de água na Terra é o mesmo. O problema são as extrações locais, né, da água, né? É claro que se é um processo de irrigação em uma área de manancial que várias pessoas utilizam aquela água, é claro, se você estiver ali fazendo uma extração dessa água, você vai acabar exaurindo um manancial, um olho d'água, e vai acabar com a água naquela região. Mas ela vai entrar e vai parar em outro lugar essa água, mas ali naquela região ela vai ter problemas. Então, esses problemas locais, o volume de água é o mesmo, mas localmente a disponibilidade de água ela sofre essas alterações. Como eu havia dito ali em Londrina, quando Londrina surgiu em 1930, o tamanho foi o desmatamento da cidade, em 2, 3 anos acabou a água da cidade, não tinha mais água nos olhos da água, onde se fazia a captação da água. Inclusive até o MAC ele começou a fazer perfuração de água subsuperficial para Londrina. Veja que absurdo, em 1930 já não tinha água em Londrina. Tamanho do desmatamento. Para você ver como essas ações locais na interferência das florestas, né, da natureza, elas têm impacto local, né? Muito bem. Alessandro, esse assunto que você tocou no final dessa última resposta, desmatamento, nós vamos falar daqui a pouco, após o nosso intervalo. Você já sabe, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Estamos aqui no programa Economia de Primeira,
trazendo hoje o assunto meio ambiente com o doutor Alessandro Casagrande. Um segundinho para o nosso intervalo e já voltamos.